24ª semana de gestação, 6º mês de gravidez e você já tá com uma versão um pouco mais arredondada de você e linda cá entre nós. Às vezes a gente não gosta muito do que a gente vê, mas eu garanto que eu tô te achando maravilhosa. E se você quer saber tudo o que está acontecendo com você, e essa semana tem um monte de nome difícil que eu vou te falar, mas eu escrevo para te ajudar. Tudo que está acontecendo também com seu bebê, como ele tá, ver imagens dele, uma dica de alimentação bem legal e uma dica para essa semana. Fica comigo, que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz em ter você aqui comigo. E aí, já tentou passar no vão ali, apertadinho de 2 carros, descobriu que não passa? Nem de frente, porque o quadril alargou, nem de lado, porque não dá mais para puxar a barriga? Se não aconteceu, calma que vai acontecer, a gente tem certeza que cabe, vai na fé e fica parada ali, tem que voltar de novo. É uma situação engraçada, mas é porque o teu bebê está ocupando muito espaço e a gente não consegue mais puxar a barriga. Por falar em barriga, olha o tamanhão dessa barriga linda, gostosa! O seu útero já está entre 3 e 5 centímetros acima do umbigo, ou seja, a gravidez está mega evidente. E agora com 24 semanas que você pode ter que fazer o temido exame para medir a sua tolerância à glicose, o TOTG. Ai, que nome difícil, começou primeiro, hein? Então vamos falar de exame desde o começo? Então vamos lá. Agora no 2º trimestre, geralmente pede, não é uma regra, tá? Mas pede um hemograma para ver como é que tá o seu sangue, se tem algum risco de anemia, principalmente se for anemia grave, vai precisar de intervenção. E por que a anemia é tão comum? Porque acaba que por conta da retenção de líquido, há como se fosse uma diluição no sangue e isso pode aumentar a probabilidade de anemias. Junto com isso, pode ter que repetir alguns exames, como por exemplo de sífilis ou de toxoplasmose, para ver como é que você tá, se você não tinha a toxoplasmose principalmente, naquele primeiro exame que você fez no comecinho do primeiro tri, logo que descobriu a gravidez. E se a sua glicemia deu inferior a 92, ou em alguns casos, o médico pode pedir para você um teste oral de intolerância à glicose. Por que esse teste é tão temido? Porque a gestante vai fazer primeiro uma coleta de sangue com pelo menos 8 horas em jejum, depois ela vai tomar um líquido que tem 72 gramas de glicose e vai fazer de novo um exame 1 hora depois e 2 horas depois da ingestão desse líquido para ver como é que está sendo processada toda essa glicose no sangue da gestante. Tudo isso para medir se ela está com algum indício ou se já está com diabetes gestacional. Lembrando que diabetes gestacional, quando bem tratada durante toda a gestação, não trará complicações. Mas quando você está com diabetes e principalmente não trata, você está mandando açúcar para o seu bebê o tempo todo, o que não é saudável e ele pode ser um bebê gigante. Esses bebês gigantes que a gente vê na TV são bebês de mães que estavam com diabetes. Então eles crescem demais, ficam grandões, gordões, gorduchinhos, mas isso pode complicar na hora do parto. E após o parto ele pode ter uma hipoglicemia. Por isso que é importante estar fazendo o pré-natal e todos os exames que o médico pediu, senão eu puxo a orelha. Puxo mesmo. E agora bora falar do nosso clube seleto? Existe um clube muito seleto que você já está nele, que é o Clube das Gestantes. E por que eu o chamo dessa forma? Porque é um clube que tem privilégios, mas que eles vão acabar daqui a poucos meses, assim que o seu bebê nascer. É um clube que você ganha atenção, você ganha carinho, você ganha lugar para sentar no ônibus, ganha passagem na fila, deixam você em primeiro. Nem sempre, mas geralmente você vai se sentir mais bem tratada quando você está nesse clube. Só que ao mesmo tempo que ele tem um lado bom, ele também tem um lado ruim. Tem os palpites que você vai começar a ouvir, as dicas, as tragédias, um monte de coisa que vão te contar que você não pediu para ouvir, mas as pessoas se sentem na liberdade de falar para você. Porque quando a gente está grávida, parece que a gente sai da nossa individualidade para passa a ser domínio público. Inclusive eu tenho um capítulo no meu livro, esse aqui, Vem Cá Me Dá um Abraço, em que eu falo exatamente sobre virar domínio público quando a gente fica grávida. Todo mundo acha que sabe mais da sua vida e do que é melhor para você do que você mesma. Então esse clube tem esses dois lados. O lado bom, mas ele tem um lado ruim. E mais difícil do que tudo isso é sair desse clube. Porque assim que o seu bebê nasce, todas as atenções que eram para você, vão embora. Vão para o seu bebê.
Então algumas mulheres no puerpério começam a se sentir mais sozinhas, abandonadas, algumas chegam até a ter ciúmes do filho, da atenção que o filho está recebendo. Então, tô te contando que existe esse clube para que você pegue a melhor parte dele para você usufruir, mas já sabendo que, como todo clube, tem a parte boa, tem a parte ruim, e você consiga também lidar e reconhecer as partes ruins para não sofrer com elas. Palpite, se fosse bom, era vendido, não era dado. Ouve por aqui, faz cara de alface, que é aquela cara assim, tá, nem sim, nem não, e joga por ali. Se os palpites estiverem te influenciando demais, te prejudicando demais, hora de se impor e dizer, olha, essa é a minha gestação e eu vou cuidar dela do jeito que eu acho melhor. Agradeço o seu interesse, eu sei que a sua intenção é a melhor possível, às vezes nem é. Eu sei que a sua intenção é a melhor possível, mas eu vou falar, vou tratar, vou fazer, vou ser orientada pelo meu médico, que é a pessoa da minha confiança, que eu tô seguindo as orientações e é assim que eu vou seguir. Simples desse jeito, tá bom? Eu sei que não é tão simples. Falar é mais simples do que agir, do que estar nesse, às vezes, num turbilhão de coisas. Mas é importante a gente entender que às vezes a gente também tem que pôr limites pra gente ser feliz. Pessoas que só dizem sim sofrem muito. Não precisa dizer sempre não. Mas a gente tem que saber equilibrar a nossa vida, como tudo, né? Não dá pra gente dizer sim pra tudo e não pra tudo. Tem que equilibrar. E às vezes só um banho demorado pra resolver esse peso todo que a gente leva, não é não? Vamos começar com a sessão de nomes difíceis? Braxton Hicks, as contrações de treinamento. Você deve começar a senti-las agora mais acentuadas. Às vezes nem sente, tá? São contrações, geralmente a gente sente aqui no topo da barriga e elas são como se fosse o seu corpo treinando para um parto normal. Mas ela não tem nada a ver ainda com parto, ela é indolor, ela não tem um ritmo, ela não aumenta a frequência e a intensidade como um trabalho de parto normal. Não perde tampão mucoso, continua tampão mucoso. A gente tem o cérvix, que é essa parte que veda, né, do nosso canal vaginal para o nosso útero. Ele vai começar a diminuir quando chega perto do trabalho de parto e dentro dele tem um muco, parece um catarro, às vezes com traços de sangue, às vezes não. E aí quando começa a encurtar esse cérvix por parto, a gente perde esse tampão mucoso. Isso vai acontecer quando começar os primeiros sinais de trabalho de parto, quando já estiver em trabalho de parto. Agora, Braxton Hicks não vai influenciar no seu cérvix, tá bom? Pessoas que já têm mais filhos, geralmente sentem elas um pouco antes. Se é seu primeiro filhote, por essa semana ela pode estar mais presente. Assim como as glândulas de Montgomery, são glândulas sebáceas que ficam na auréola. Tá vendo essa região onde tem o mamilo? E ela tem ali a areola e ela pode aparecer, essas glândulas. Algumas mulheres já têm mesmo elas antes de engravidar, outras vão ter durante a gestação, outras vão ter uma ou duas, outras vão ter várias dessas pequenininhas. E a única coisa que eu te peço é, não aperte, não cutuque. Elas são glândulas sebáceas, ela vai secretar um óleozinho que, além de proteger de bactérias, também lubrifica o seu mamilo e essa região da auréola. Então, nada de apertar, deixa ela quietinha ali que vai dar bom. Por falar vai dar bom, você sabia que a melhor hora para você passar hidratante para evitar aquelas tais estrias é depois do banho? Porque a sua pele, além de úmida, também tá limpa. Então é o melhor momento para você passar, ter ali um tempinho com o seu bebê, cantar uma musiquinha, fazer uma massagenzinha nele, já vai acostumando que vai ter massagem depois. Depois, quando tiver desenvolvimento do bebê, eu te ajudo com isso. Criançada adora e é um momento especial para nós também. Já canta para ele e você lembra que ele já tá ouvindo agora os sons mais graves, né? Porque houve um enrijecimento, uma calcificação dos seus ossos, inclusive aqueles 3 que ficam lá dentro da orelha interna. Lá dentro tem 3 ossinhos que são responsáveis por transformar as ondas sonoras nessa parte, nesses sons que a gente ouve dentro da nossa cabeça. Então, como agora melhorou, ele está ouvindo mais. Se ele está ouvindo mais, toda a sua cantoria está sendo registrada e eles reconhecem músicas e vozes, também quando eles vêm para o lado de cada barriga. Agora é a hora preferida! Vamos falar do seu bebezinho? Bebezinho não, bebezão. Ele já está medindo cerca de 21 centímetros da cabeça até o bumbum. Se a gente for considerar a perninha também, 30 centímetros. É uma régua completinha e pesando meio quilo. Nessa semana, ele pode chegar a ganhar 200 gramas, ele pode chegar a quase 700 até o final dessa semana. Ele está crescendo bastante, mas fica tranquila que a sua pele ainda está toda enrugadinha, só esperando as gordurinhas chegarem, porque seu tecido adiposo já está pronto, esperando ele dar aquela bela engordadinha
para ele começar a se preparar para o momento que ele vem para o lado de cá do útero. É importante que a gente mantenha a nossa dieta, ó, bacana, porque esse bebezinho está começando a engordar. Não é para comer por dois, é para comer bem, tá? E lembra que eu estava falando para você sobre a orelha interna, sobre os ossinhos? Não foi só essa região, não. Agora ela tá toda formadinha. Sabe o que isso traz para ele? O labirinto dele está formado. Ele já sabe quando ele tá em pé, deitado, de cabeça para baixo. O senso de equilíbrio do seu bebê, a partir de agora, já está formado. Se você virar uma pirueta, ele vai saber que você está virando uma pirueta. Mas calma lá, hein? Se você não está acostumada a fazer isso, grávida que você não vai começar. Mas já sabe que seu bebê já vai saber se você deitar de um lado, do outro, quando você está em pé, quando ele está em pé, sabe tudo. Os pequenos pulmões do seu bebê que ainda não precisam funcionar, só vão funcionar do lado de cá, estão começando a produção daquele líquido surfactante. Lembra que eu falei dele algumas semanas atrás? É o líquido que permite que os alvéolos do pulmão se expandam e se contraiam quando a gente respira. Essa produção está só começando, mas ela vai ficar pronta lá no final da gestação e é ela que vai ser uma das últimas coisas a ficar 100% pronta para o seu bebezinho poder respirar do lado de cá. E se o seu bebê nascer antes de 28 semanas, como assim, Mônica, ele poderia nascer agora e sobreviver? Sim, já existe uma chance muito boa dele sobreviver. Inclusive, vou dar um spoiler, não vou aguentar, mas com 26 semanas, a chance de sobrevivência já fica entre 80% e 90%. Só que se ele nasce antes de 28, o médico tem que colocar esse líquido surfactante de forma artificial no bebezinho para permitir que ele respire fora do útero. Olha só que interessante, mas agora já pode até ficar mais tranquila, né? Você já sabe que a chance de sobrevivência do seu filhote cada dia vai aumentando, mas é claro que se acontecer agora, o tempo dele de UTI vai ser bem grande. A gente costuma dizer que um dia dentro da barriga são 2 dias na UTI. E você se lembra dos lânugos, que são aqueles pelinhos bem fininhos que revestem todo o corpinho do bebê? Agora, as sobrancelhas e os cílios estão disputando lugar com esses lânugos. Aí estão querendo ali se impor, enquanto os lânugos, aos poucos, vão se soltando. Quando o bebezinho nasce, geralmente ele já não tem mais esse lânugo, mas em bebês prematuros é bem comum a gente encontrar, principalmente aqui na região das costas. E a minha dica de alimentação dessa semana é sobre a vitamina D. Pessoas de pele clara têm que tomar sol pelo menos uns 15 minutinhos, o horário bom do sol, hein? Fugir do sol a pino. E pessoas com pele mais escuras, 30 minutinhos. Aí você vai falar, tá, se não tiver sol, como é que eu tenho vitamina D? Ele tem alguns alimentos, como, por exemplo, no óleo de fígado de peixe, salmão, frutos do mar, manteiga, gema de ovo, leite e derivados. Os cogumelos também, e eles são praticamente uma das únicas fontes para veganos. Então, se você é vegana, cogumelo como o shiitake e o shimeji são uma das principais fontes de vitamina D que você vai encontrar dentro da sua dieta. Eles devem ser grelhados com azeite. E o shoyu, que a gente tanto ama, tem muito sódio, é melhor evitar durante a gravidez por conta da retenção de líquido. Para a dica da semana, tenho 2 dicas rapidinhas. A primeira é: tenha sempre um suporte para os seus pés no seu trabalho, na frente do sofá para você poder subir o seu pezinho e até mesmo na cama deixar um travesseirinho extra para você subir seus pés e ativar a sua circulação. E a dica número 2, eu já falei sobre nomes de bebê. Você já deve ter uma lista, ou se não, pode esperar mais pra frente que ainda tem tempo, não tem problema. Se você tiver uma lista dos seus preferidos, eu vou sugerir que você fale esse nome em voz alta, junto com o sobrenome. Alguns nomes, quando juntam com o sobrenome, pode fazer uma combinação, ai meu Deus, complicada, né? Pode virar um palavrão, pode virar uma palavra mais pejorativa, ou alguma combinação que a gente não goste. Então fique atenta, fale bastante vezes o nome com o sobrenome, só o sobrenome, combinando o sobrenome, faz os apelidos, fala bastante para você ter certeza. Lembrando que nomes da moda são muito legais hoje, mas de repente depois você não pode gostar tanto. Aqueles nomes mais clássicos que nunca saem de moda também são legais e você deve dar uma investigada quais são os nomes mais registrados do ano anterior ao nascimento do seu bebê. Por exemplo, se estamos agora em 2022, dá uma olhada nos mais registrados em 21. Você vai ter uma ideia dos nomes mais comuns e saber se de repente vai ter muito coleguinha na mesma sala com o mesmo nome do seu filho e se para você tá tudo bem, porque é o nome que você quer mesmo, ou se você prefere um nome que não esteja tão na moda assim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um curtir para mim. Te vejo no próximo vídeo.